Olá pessoal, meus alunos do nono período, quinto ano do Unisal, de volta agora com o vídeo 2, agora sim para falarmos especificamente da ação de inconstitucionalidade interventiva, ou ADI interventiva. Como falei no vídeo anterior, para que nós, antes de nós falarmos especificamente desta forma de controle concentrado, eu achei que seria necessário que nós falássemos um pouco sobre intervenção. Como eu disse, para que vocês não caíssem de paraquedas aqui na ação interventiva. Ok, pessoal? Então vimos alguns aspectos essenciais, importantes com relação à intervenção, sobretudo a intervenção federal. Vimos as hipóteses e as espécies de intervenção federal e vimos que há uma hipótese lá de intervenção federal que se dá quando há violação por parte do Estado membro de um dos princípios constitucionais sensíveis, lá do inciso 7º do artigo 34. E é justamente nessa hipótese que tem ensejo, que se dá ensejo à propositura da ação de inconstitucionalidade interventiva, a ADI interventiva. Então vamos a ela, pessoal. A ADI interventiva, ela tem previsão constitucional no inciso 3º do artigo 36 da Constituição Federal, ali que nós encontramos a base constitucional, a previsão constitucional da ADI interventiva, e ela foi regulamentada, pessoal, pela Lei 12.562 de 2011. Tá? Então não há que se falar de eventual norma constitucional, de eficácia limitada, pendente de regulamentação. Esquece essa discussão, por quê? Porque já está devidamente regulamentado o dispositivo constitucional que institui a ação de inconstitucionalidade interventiva. Ele já está devidamente regulamentado desde 2011, portanto não há que se questionar de carência, de ausência de regulamentação para a propositura desta ação. A ação é plenamente utilizável, ela é plenamente aplicável. Ok, pessoal? Objeto da ADI interventiva. Qual é o objeto da ADI interventiva? Sobre o que incidirá uma ADI interventiva? E nós já tivemos uma ideia a respeito disso no vídeo passado, no vídeo anterior. Nós vimos que a ADI interventiva, ela se aplica numa hipótese bem específica. São aquelas espécies de intervenção que se dá por requisição do Supremo Tribunal Federal a partir de uma representação do Procurador-Geral de Justiça. E que quando há violação aos princípios constitucionais sensíveis, esta representação do Procurador-Geral ao STF se dá através de uma ação própria, que é a ação interventiva. Tá certo? Visto isso, que nós tratamos no vídeo anterior, fica fácil nós entendermos que o objeto da ADI interventiva consiste na lei ou ato normativo estadual que viole os princípios sensíveis, os princípios constitucionais sensíveis. Aqueles lá, do inciso 7º do 36, tá certo? Do 34, perdão. Além da lei ou ato normativo estadual que viole os princípios sensíveis, ato ou omissão governamental estadual que viole esses princípios constitucionais sensíveis. Então note que aqui há uma sutil diferença, pessoal. Lei ou ato normativo, tá? A ADI interventiva, ela sempre surgirá de uma violação aos princípios constitucionais sensíveis. Ela sempre surgirá de uma violação por parte do governo estadual aos princípios constitucionais sensíveis. É a partir desta violação que se justifica a intervenção, neste caso, da União no Estado. Tá certo? Sempre. E esta violação aos princípios constitucionais sensíveis pode ser das mais diversas formas. E aí, pessoal, a legislação e a Constituição foram bem precisas. Olha, lei ou ato normativo estadual. O que significa isso, pessoal? Tanto uma lei, um ato legal, daqueles lá que a gente conhece do 59 da Constituição Federal, tá? Quanto um ato normativo,
de natureza administrativa, como um decreto, uma portaria, né? Todos esses atos de natureza normativa, sejam legais ou administrativos, se violarem princípios constitucionais sensíveis, darão sim ensejo a eventual ação interventiva. Mas não é só isso, né? O Constituinte foi além. Além das espécies normativas, ele falou que esta violação pode advir de um ato ou omissão governamental. E aí ele está falando de um comportamento mesmo, comissivo ou omissivo, de uma ação ou omissão praticada pelo governo estadual, ainda que não se trate de uma ação ou omissão de natureza normativa. Um comportamento qualquer por parte, comissivo ou omissivo, por parte do governante do governo estadual e que tenha como resultado a violação de princípio constitucional sensível, já dá ensejo a uma eventual ação interventiva. Então note a abrangência, pessoal, a essa violação aos princípios constitucionais sensíveis, que dão ensejo à ação interventiva. Essa violação pode vir de qualquer forma, tanto sob a forma de uma lei ou ato normativo, certo? Tanto como de forma normativa, através de um decreto, através de uma portaria, de uma instrução normativa, ou mesmo de um ato legal, como a violação pode vir de um comportamento fático, um fazer ou não fazer, um comportamento comissivo ou omissivo por parte do governo estadual. Tá certo? Então a abrangência aqui é bastante ampla no que diz respeito a proteger, sim, os princípios constitucionais sensíveis, não importa de onde venha a violação. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então este é o objeto da ação de inconstitucionalidade interventiva. Então, como eu falei, ela sempre nasce de uma violação aos princípios constitucionais sensíveis. Quais são esses princípios? Falei no vídeo passado, né? Quando eu tratei lá com vocês do inciso 7º do artigo 34. Vamos rever rapidamente, né? Os princípios constitucionais sensíveis são forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Então, sempre, né, que um ato de natureza normativa ou um ato, né, um fático, né, uma ação ou omissão governamental ou um ato normativo vier a violar a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, o Estado onde se deu esta violação está sujeito a uma ação interventiva. Ok, pessoal? Além disso, são princípios sensíveis os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido no ensino e na saúde. Então esses são os princípios constitucionais sensíveis, né? Forma republicana, regime democrático. Então sempre que houver por parte do governo estadual uma violação à forma republicana ou sistema representativo ou regime democrático, está sujeita à ADI interventiva. Direitos da pessoa humana. Esse aqui, pessoal, a gente tem que ter um especial cuidado, né? Me chama bastante a atenção, porque se nós formos parar para pensar em termos, por exemplo, de sistema prisional, sistema penitenciário no Brasil, a grande maioria dos presídios, são pouquíssimos presídios federais, nós não temos presídios municipais, temos pouquíssimos presídios federais, de modo que o grande percentual de estabelecimentos penitenciários no Brasil são estaduais. E se nós levarmos em consideração que muitos desses estabelecimentos penitenciários estão superlotados, né, não cumprem as normas exigidas pela LEP, pela Lei de Execução Penal, e muitos deles ali colocam os detentos, né, aqueles que estão cumprindo pena, em condições subhumanas, nós abriríamos um leque aqui para intervenção, para ADI interventiva e consequente intervenção federal em quase todos os estados do Brasil, né? Se nós formos levar a ferro e fogo a preservação dos princípios constitucionais sensíveis, este princípio em especial, né, a preservação dos direitos da pessoa humana, praticamente que abriria um leque aí para ação interventiva em larga escala no país. Autonomia municipal,
né, a hipótese em que o governo estadual, de alguma forma, está ferindo na autonomia dos municípios. Os municípios, nós vimos no vídeo anterior, também constituem, também integram a federação, também são pessoas, né, políticas integrantes da federação, como tal, são autônomas, possuem as 4 capacidades que nós vimos no vídeo anterior, e se esta autonomia municipal for ferida por ato, omissão, né, ou ato normativo, legal, por parte do governo estadual, nós estamos diante de uma violação a princípio constitucional sensível, né, ensejador da ADI interventiva. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Tá? Os estados, pessoal, eles devem, né, são obrigados por lei a prestarem regularmente contas de sua atuação. Isso deriva do próprio princípio republicano, né? A república, a res pública, a coisa de todos, né? Se o Estado pertence a todos, então o Estado membro, como parcela integrante desse Estado federativo, tem que prestar conta, né, a todas as pessoas das suas despesas, das suas atitudes, das suas iniciativas e assim por diante. Tá certo, pessoal? Aqui destaca-se a atuação dos tribunais de contas, né, que realizam auditorias periódicas e auditorias, às vezes surpresa, né, nos órgãos da administração pública, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal e federal, cada um na sua área de atuação. Ok, pessoal? Então, se o Estado se nega à prestação de contas, sobretudo se nega a se sujeitar à atividade dos tribunais de contas, este Estado também está ferindo um princípio constitucional sensível e assim dando ensejo à ADI interventiva. Tá? E por fim, pessoal, a aplicação do mínimo constitucional exigido para a educação e saúde. O Estado que não obedece, não cumpre, pelo menos com esse mínimo constitucionalmente exigido, né, de aplicação, de investimento em saúde e educação, também fere princípio constitucional sensível e, como tal, está sujeito à ADI interventiva e, consequentemente, a uma intervenção federal. Beleza, pessoal? Então, assim, de forma sucinta, a gente já falou aqui sobre os princípios constitucionais sensíveis, que são, né, o objeto de proteção da ADI interventiva. São eles que a Constituição pretendeu resguardar, pretendeu proteger através deste mecanismo de controle concentrado, que é a ADI interventiva. Beleza, pessoal? Visto isso, vamos começar a falar aqui de legitimidade e procedimento da ADI interventiva, e eu chamo a atenção de vocês, meus alunos, com relação à legitimidade. Por quê? Porque a ADI interventiva, no âmbito federal, do Supremo Tribunal Federal, ela possui um único legitimado. Apenas uma autoridade está constitucionalmente legitimada a ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ADI interventiva. E quem é esta autoridade? É o Procurador-Geral da República, tá certo? O chefe do Ministério Público Federal. Somente ele está autorizado a ingressar no Supremo Tribunal Federal com a propositura de uma ADI interventiva. Então, cuidado, né? Nós temos lá o rol dos legitimados que se aplicam a praticamente todas, né? As ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos lá os legitimados universais, os legitimados especiais, mas quando se trata de ADI interventiva, esquece o rol dos legitimados, tá? E foca num único legitimado. Saem os legitimados universais, saem os legitimados especiais, específicos, e entra um único, exclusivo legitimado, que é o Procurador-Geral da República. Isso cai, viu, pessoal? Isso já apareceu em OAB, já apareceu em concurso público. Tá bem, turma? Beleza? Procedimento, pessoal. Então, atenção a essa legitimidade ativa. Procedimento, pessoal. Vamos falar um pouquinho e rapidamente aqui do procedimento, né, do processamento da ADI interventiva. Aqui não tem grandes dificuldades. É muito parecido com o que a gente já viu nas outras ações de controle concentrado, tá? O procedimento da ADI interventiva, ele está regulamentado na Lei 12.500
562 de 2011, que nós vimos agora há pouco, é a lei que regulamenta a ADI interventiva, é a lei que dá a regulamentação, né, à ADI interventiva, e aplicando-se subsidiariamente a ela a lei 4.337 de 64, antiga, a lei 8.038 de 90 e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então nós vamos encontrar o grosso ali, quase tudo, do procedimento relativo à ADI interventiva na 12.562. E eventuais lacunas que venham a surgir ao longo do procedimento poderão ser supridas com a lei 4.337 de 64 e a 8038 de 90, além da aplicabilidade subsidiária do próprio regimento interno do STF. Beleza, pessoal? Tá? Falando mais um pouquinho sobre o procedimento em si, né? Propositura, nós já vimos, quem pode propor a ADI interventiva, exclusivamente o Procurador-Geral da República. Então, quem propõe, de novo, né? Quem propõe a ADI interventiva no âmbito federal, no Supremo Tribunal Federal, é exclusivamente o Procurador-Geral da República, ok? Esqueçam os legitimados, tá? Inicial. O que deve conter a inicial de uma ADI interventiva? De novo, né, pessoal? Além dos requisitos próprios de qualquer petição inicial, constantes lá do Código de Processo Civil, indicação da autoridade competente, a qualificação das partes, as provas que pretende produzir, né, os fundamentos, os fatos e assim por diante, né, além de todos aqueles requisitos que devem acompanhar qualquer petição inicial, por força do previsto no Código de Processo Civil, né, que se aplica de forma abrangente a todas as ações de natureza civil no país, tá certo? Além daqueles requisitos genéricos, uma inicial de ADI interventiva deve conter especificamente a indicação do princípio constitucional sensível violado. É óbvio, né, pessoal? Porque é para isso que essa ação se presta, tá certo? Qual é o objeto? Qual é o objetivo da ADI interventiva? É preservar a Constituição, mas preservar a Constituição num ponto específico, qual seja, nos princípios constitucionais sensíveis, nos princípios elencados no inciso 7º do artigo 34 da Constituição Federal, tá certo? Então eu tenho um objeto específico de proteção, né, constitucional. Eu não estou falando da Constituição como um todo, mas de se proteger um dispositivo específico da Constituição. Para isso que serve a ADI interventiva. Então, na petição inicial, né, desta ação, eu tenho que fazer constar ali qual foi o princípio constitucional sensível violado. Qual o princípio constitucional sensível violado no âmbito estadual e que, por consequência desta violação, deu ensejo àquela ação interventiva, né? Deu ensejo a se buscar o judiciário para que esse requisite ao presidente da República uma intervenção no Estado. Tá certo, pessoal? Então, se a ADI interventiva serve para proteger princípio constitucional sensível, eu tenho que, já na sua inicial, dizer qual foi o princípio constitucional sensível. Mas não basta isso. Eu tenho que dizer também qual foi a lei, o ato normativo, a ação ou omissão fáticas, né, produzidas pelo governo estadual e que deram ensejo a esta violação. Olha, houve a violação, né, tal princípio constitucional sensível foi violado, o ato violador, né, foi este que eu estou indicando na inicial, e eu estou provando aqui nessa inicial que de fato há um liame entre o ato praticado, né, a lei, o ato normativo, a ação ou omissão apontadas e a violação que eu pretendo, né, ver sanada. Ok, pessoal? Então tudo isso tem que estar na petição inicial da ADI interventiva. Qual o ato, qual o princípio sensível violado, qual o ato violador e a prova de que este ato de fato violou aquele princípio indicado
né, na exordial, indicado na petição inicial. E, por fim, o pedido com as suas especificações. Né? Por fim, o pedido de intervenção no Estado para restabelecimento da observância dos princípios constitucionais sensíveis. Tá certo, pessoal? Então, a gente parando para pensar aqui, a gente vê que é simples, é bastante lógico, né, esses requisitos que devem constar da inicial. Tá? Então, às vezes o aluno fala assim para mim, né, professor, é muito difícil decorar tudo isso daí, eu não consigo decorar tudo isso, é muita coisa. Né? E eu sempre respondo para o aluno, olha, você não deve se preocupar em decorar tudo, até porque, com raríssimas exceções aí na humanidade, né, de alguns grandes gênios, memorizadores aí da humanidade, tá? A grande maioria de nós realmente não consegue memorizar tudo. Mas se você, olha só, se você conhece a estrutura da ação, né, o sistema da ação de inconstitucionalidade interventiva, se você entende para que ela serve, qual é o seu objeto, em que circunstâncias ela pode ser impetrada, você vai deduzir naturalmente o que deve constar da sua petição inicial. Ora, se esta ação foi criada com a finalidade específica de proteger um princípio constitucional sensível, né, violado por uma lei ou ato normativo estadual, ou mesmo por uma ação ou omissão governamental no âmbito estadual, é óbvio que a petição inicial desta ação tem que mostrar para o ministro, né, para os ministros do STF, qual foi o princípio violado, qual foi o ato violador e provar que aquele ato violador de fato causou a violação que se apresenta ali naquela petição inicial. Tá certo, pessoal? Isso é raciocínio lógico. Eu não preciso decorar necessariamente os requisitos. Agora, eu preciso conhecer a estrutura da ação, a sistemática da ação. Tá bem? E os requisitos vêm como consequência natural, pessoal. Beleza? Então não é memorização, é conhecer a estrutura, é entender, né, a metodologia não, é entender a sistemática por trás da ADI interventiva e das ações dos institutos jurídicos em geral. É por aí que a gente deve trabalhar, né? Porque eu sempre bato nessa tecla. A inicial pode ser deferida, se estiver perfeita, se estiver apta, ela vai ser deferida e vai ter continuidade. O processo nós vamos ver no próximo quadro. Ou, se ela for inepta ou faltar algum desses requisitos específicos, ela vai ser indeferida. O relator pode indeferir a petição inicial, se entendê-la inepta ou faltante aqui algum dos requisitos específicos da ADI interventiva. É importante guardar essa decisão monocrática proferida pelo relator de indeferimento da inicial da ADI interventiva, ela comporta recurso específico, no caso, recurso de agravo. Agrava-se desta decisão, né, para a turma ou para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá bem, pessoal? Então vamos guardar esses os requisitos, né? Só o Procurador-Geral pode propor, esses os requisitos específicos da inicial da ADI interventiva, que além dos requisitos genéricos do CPC, tem que ter esses requisitos específicos que decorrem, né, da própria lógica da ação, acabamos de conversar. Né? A inicial pode ser deferida, se apta, se perfeita, ou indeferida, se inepta, ou se lhe faltar alguns desses requisitos específicos. E do ato de indeferimento produzido pelo relator, cabe agravo. Tá bem, pessoal? Continuando. É possível a concessão de liminar em ADI interventiva? Sim, né? A ADI interventiva, ela comporta pedido liminar, e é possível que ele seja concedido desde que por maioria absoluta do STF. Então, cabe liminar em ADI interventiva a ser concedida pela maioria absoluta do STF. Em seguida, né, recebida a inicial, o relator solicita informações às autoridades responsáveis pela prática, né, do ato impugnado, né, pela elaboração da lei ou ato normativo, pela ação ou omissão lesivas que se está impugnando naquela ação,
e o prazo é de 10 dias para que esta autoridade preste as informações necessárias. Na sequência, o relator ouve a Advocacia Geral da União, o Advogado-Geral da União, o AGU, e o Procurador-Geral da República, no prazo também de 10 dias sucessivos. Primeiro o AGU, depois Procuradoria-Geral da República. Ato contínuo, ele pode requisitar informações adicionais, se ainda não estiver convencido de que o processo está maduro o suficiente para julgamento, que ainda precisa ser produzida alguma outra prova, então o relator vai pedir essas informações adicionais. Se entender que o processo está maduro, está pronto para ser julgado, ele, relator, então, vai designar audiência de julgamento. É possível ouvir o amicus curiae, professor? Sim, é possível, né, no âmbito de uma ADI interventiva, a oitiva do amicus curiae. Tudo bem, pessoal? Perdão. A oitiva do amicus curiae, tá bem? E se faz nessa fase aqui de informações adicionais, ok? Julgamento. Como que se dá o julgamento da ADI interventiva? O julgamento da ADI interventiva, para que haja sessão de julgamento, para que seja aberta a sessão de julgamento, é necessária a presença de pelo menos 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 8 ministros, e o quórum, pessoal, tá? Para julgamento de procedência da ADI interventiva, o quórum para se julgar procedente uma ADI interventiva é de maioria absoluta, ou seja, 6 ministros, tá bem? Então eu preciso, para o julgamento, de 2/3 da casa para a abertura da sessão, 8 ministros, e para deferir a ADI interventiva, eu preciso de uma decisão por maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 ministros, tá bem? Cuidado aqui, hein, pessoal? A decisão se dá por maioria absoluta, não por maioria relativa. Já vi isso aparecer em questão. Ok, turma? Procedente à ação, o STF, então, requisitará, e requisição é ordem, tá certo? Não é pedido, não tem juízo discricionário aqui do presidente da República, é uma requisição, né? O STF requisitará, ordenará ao presidente da República que proceda à intervenção com a consequente, né, expedição do decreto presidencial de intervenção com o decreto interventivo. Beleza, pessoal? Este decreto presidencial pode ser de duas formas, tá? Ele pode limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se isso for suficiente para se recompor a ordem constitucional, tá? Então vamos supor que, julgada a ADI interventiva, requisita-se ao presidente da República, né? O Supremo requisita ao presidente da República a intervenção, né? E o presidente da República então vai expedir o decreto de intervenção. Se se tratar de um ato, né, passível de anulação, de impugnação, né, por parte do presidente da República, o presidente da República simplesmente vai fazer constar do decreto: olha, suspenda a aplicação do ato produzido pelo governador do estado, suspenda a aplicação da medida tomada pelo governador do estado. Está resolvido o problema. Isso nós chamamos, a doutrina chama, de intervenção branda. Ela se dá ali em termos formais, né, em termos documentais, vamos dizer assim, né? Um documento produzido pelo presidente da República, suspendendo a eficácia, tornando sem efeito um documento ou um ato produzido pelo governador do estado. Está resolvida a questão. Agora, se isso não for suficiente, se for necessária a intervenção de fato no estado, então este decreto presidencial vai determinar que assim se faça, vai determinar a intervenção física de fato no estado, né? Nomeando o interventor, afastando eventualmente autoridades estaduais, né, estabelecendo o prazo, né, o objeto da intervenção e as medidas que poderão ser tomadas. Enfim, limitando, né, a atuação do interventor no tempo, né, e factualmente durante ali o período de intervenção. Que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, pessoal? Lá nós tivemos uma intervenção nestes termos.
uma intervenção propriamente dita, tá certo? O decreto, no caso de intervenção, na época, o presidente Michel Temer, ele não se resumiu a tornar-se em efeito um ato produzido pelo governador do estado, né? Na época o Pezão, né? Fernando Pezão, né? Ele foi além, tá? Ele interveio em toda a área de segurança pública no Rio de Janeiro, tá certo? Então ali nós tivemos não uma intervenção branda, mas uma intervenção propriamente dita, embora numa área específica da competência estadual, no caso, segurança pública. Pode ser assim? Pode, vai depender da abrangência do decreto presidencial de intervenção. O presidente vai estabelecer ali no decreto os limites da intervenção federal. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Então esses aqui os pontos principais com relação à ADI interventiva. Beleza? Então nós vimos no vídeo 1 a base, né, os aspectos principais da intervenção, sobretudo da intervenção federal. A partir deles a gente conseguiu localizar, situar, compreender aonde se encaixa ali dentro daquela estrutura, né, do Instituto da Intervenção, onde se encaixa a ADI interventiva. E agora, nesse segundo vídeo, a gente viu os aspectos principais, né, legitimidade ativa, objeto, procedimento, regulamentação da ADI interventiva. Com isso nós terminamos, pessoal, né, o controle de constitucionalidade. Tá bem, turma? A partir da nossa próxima aula, vocês, na semana que vem, começam as provas. Mas como o quinto ano vai trabalhar da forma como foi feita, né, no primeiro bimestre, vai ter uma semana e meia, 2 semanas para fazer a prova, imagino que não vão ser interrompidas as aulas, né, durante as provas. Então esse vídeo aqui vocês vão ver no dia 3, no dia 4 vai estar liberada a prova, e eu tenho a impressão que no dia 10 vocês terão aula normalmente, tá? Não vai, porque vocês têm uma semana e meia para fazer as provas, né? Caso seja assim mesmo, se confirme, nós vamos iniciar então um ponto novo, tá bem, pessoal? Que encerramos agora o controle de constitucionalidade, tá bem? Daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês para o terceiro vídeo, tratando de questões sobre ADI interventiva e sobre intervenção. Até daqui a pouquinho então, pessoal. Um abraço.